Dizem que o poder muda o coração dos homens, mas e quando a própria história do mundo é moldada por um sonho? Há milhares de anos, um rei que dominava a terra inteira acordou aterrorizado. Algo havia visitado sua mente durante a noite. Algo tão grandioso, tão real, que ele sabia. Não era apenas um sonho. Aquele homem era Nabucodonosor, o governante da antiga Babilônia, e o que ele viu revelava o futuro de todas as potências mundiais, desde os impérios que já ruíram até os que ainda comandam o planeta hoje. Um simples sonho que mostrava o destino dos reinos humanos e a intervenção direta de um poder muito maior. O profeta Daniel foi chamado para interpretar o mistério, e o que ele revelou mudaria para sempre a forma como entendemos quem realmente controla o curso da história. Prepare-se, porque o que aconteceu naquela noite não foi apenas uma visão antiga. Foi um aviso, um sinal claro de que o homem põe, mas Deus dispõe. Há um velho ditado que diz: o homem põe e Deus dispõe. Isto é verdade com respeito aos assuntos mundiais. O Criador do céu e da terra preocupa-se realmente com os assuntos mundiais na nossa terra. Tem interesse no que está acontecendo aqui, porque a terra em que vivemos é dele, e não é o domínio legítimo do comunismo mundial nem da democracia capitalista. Que seus interesses na terra venham em primeiro lugar e serão finalmente reivindicados e cuidados. Jeová ilustrou no sonho que seu profeta Daniel revelou de novo ao rei Nabucodonosor de Babilônia, no apogeu do poder dela, quando estava inclinada a reivindicar toda a terra como sujeita a ser conquistada por ela. O rei escutou a palavra de Deus com a maior atenção e a tomou a sério, ao passo que o profeta de Jeová, Daniel, passou a dizer: qual foi o sonho que Daniel lembrou ao rei? Ele disse: tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma enorme estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era extraordinário, erguia-se na tua frente, e sua aparência era atemorizante. Quanto à estátua, sua cabeça era de ouro bom, seu peito e seus braços eram de prata, seu ventre e suas coxas eram de cobre, suas pernas eram de ferro. Seus pés eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila modelada. Estavas olhando até que se cortou uma pedra, sem mãos, e ela golpeou a estátua nos seus pés de ferro e de argila modelada, e os esmiuçou. Nesta ocasião, o ferro, a argila modelada, o cobre, a prata e o ouro foram juntos esmiuçados e tornaram-se como a pragana da eira do verão, e o vento os levou embora, de modo que não se achou nenhum traço deles. E no que se refere à pedra que golpeou a estátua, tornou-se um grande monte e encheu a terra inteira. Daniel 2:31-35. Podemos imaginar quão espantado ficou o rei Nabucodonosor com esta descrição inspirada. Ajustava-se exatamente ao sonho que havia tido. Esta enorme estátua, tão brilhante, atemorizava e amedrontava, e era terrivelmente impressionante. Como é que ele se podia esquecer dela? Mas esquecera-se. Se o sonho nunca mais fosse lembrado, a mensagem que devia transmitir ficaria perdida para sempre. Tendo sido enviado, evidentemente por poder divino, àquele que então era rei de reis do mundo, deve ter contido uma mensagem oportuna de consequências mundiais. Somente Deus podia ter reproduzido numa visão noturna a Daniel o que havia desaparecido por completo da mente de Nabucodonosor, mas podia o mesmo Deus explicar o significado do sonho esquecido. Por certo, o Deus que formulou e enviou o sonho devia saber o que queria dizer com ele. Sabia o que significava a estátua humana, da cabeça aos dedos dos pés, sendo um sonho completo, revelando o que aconteceu com a estátua significativa. Ele demonstrou que sabia e anunciava o fim desde o princípio. Portanto, prossiga, Daniel. Não bastava apenas revelar o sonho profético. Também a explicação dele era o que salvaria da morte a Daniel e todos os outros sábios de Babilônia. Daniel sabia,
a explicação da estátua do sonho, mas tomaria o rei Nabucodonosor como certa a sua interpretação, aquele governante pagão que havia destruído o templo de Jeová em Jerusalém? É uma interpretação que nos satisfaz hoje, não só como sendo razoável e lógica, mas também como estando em harmonia com todo o restante da palavra revelada de Deus, a Bíblia inspirada. Nós, hoje, que evidentemente vivemos no tempo do fim do cumprimento do sonho, devemos estar mais interessados do que Nabucodonosor, que viveu no tempo do princípio do cumprimento do sonho. Ele é que não estava ameaçado pela catástrofe mundial que havia de ocorrer. Mas nós estamos, segundo Daniel, a quem representava a cabeça de ouro da estátua. Por quê? Arioque, chefe da guarda pessoal de Nabucodonosor, talvez tivesse afrouxado a mão na sua espada quando Daniel passou a dizer ao seu comandante supremo, militar, este é o sonho, e nós diremos a sua interpretação perante o rei. Tu, ó rei, rei de reis, tu a quem o Deus do céu deu o reino, a potência e o poderio e a dignidade, e em cuja mão, onde quer que habitem os filhos da humanidade, entregou os animais do campo e as criaturas aladas dos céus, e a quem ele fez governante sobre todos eles, tu mesmo és a cabeça de ouro. Daniel 2, 36, 38. Dizer-se a Nabucodonosor, logo no começo da explicação da estátua que ela envolvia a ele, e realmente começava com ele, deve ter aumentado o seu interesse na interpretação de todo o sonho. Ser ele informado de que era simbolizado pela cabeça feita do metal mais precioso então conhecido, dificilmente podia ter deixado de agradá-lo e fazê-lo sentir que se lhe atribuía a devida dignidade. A cabeça de ouro representava apropriadamente um imperador, o rei de reis, a quem o Deus do céu havia permitido tornar-se a figura mundial dominante, o governante da potência mundial babilônica. De modo que aquilo que foi representado pela estátua de 4 metais diferentes não começou com Nimrod, o cusita da raça camítica, que fundara a Babel ou Babilônia original, mais de 1500 anos antes. Gênesis 10, 8, 10, 1 Crônicas 1, 10. Começou com a primeira potência mundial ou com a segunda? A estátua simbólica tampouco começou com a potência mundial egípcia, Império Camítico, que era a primeira potência mundial de que há registro na Bíblia. Gênesis 10, 6, 13, 14, 12, 11 a 13, 1. Salmos 78, 51, 105, 23, 27, 106, 21, 22. Além disso, a estátua simbólica não começou com a potência mundial assíria, império semítico que se tornou a segunda potência mundial do registro bíblico. Gênesis 10, 21, 22, 2, 14, 25, 18. Gus Reis 15, 19 e 29. Em 632 A e C, Nabucodonosor participou na derrubada da potência mundial assíria e com isso estabeleceu o Império Neobabilônico, classificado como terceira potência mundial do registro bíblico. Naum 2:8 a 3:18, Sofonias 2:13. Por que se aplica a existência da estátua a partir da destruição de Jerusalém? Cerca de 25 anos mais tarde, depois de o imperador Nabucodonosor ter sido usado como instrumento de Jeová para destruir a infiel Jerusalém, aplicaram-se as palavras do profeta Daniel. Em tua mão, onde quer que habitem os filhos da humanidade, o Deus do céu entregou os animais do campo e as criaturas aladas dos céus, e a ti ele fez governante sobre todos eles. Daniel 2:38. Isto se deu porque com a destruição de Jerusalém pelos babilônios, em 607 A e C, deixou de existir na terra o reino típico de Jeová Deus. 1 Crônicas 29, 23, 2 Crônicas 36, 17, 21. O que representa cada metal da estátua em sentido político. Visto que Daniel disse a Nabucodonosor, tu mesmo és a cabeça de ouro, a estátua metálica, como um todo, representava uma série de imperadores ou governantes mundiais. Na realidade, a cabeça de ouro representava mais do que o próprio Nabucodonosor. Retratava a dinastia governante estabelecida com ele.
A cabeça de ouro representava assim, na totalidade, o próprio Nabucodonosor, depois seu filho mais velho, Evil-Merodach, daí Nabonido, genro de Nabucodonosor, e finalmente Belsazar, neto de Nabucodonosor. Em Reis 25, 27 e 30. Jeremias 52, 31, 34. Daniel 5, 10, 11, 18, 22. Esta dinastia era representativa da potência mundial babilônica. Por conseguinte, a série de 4 metais na estátua do sonho de Nabucodonosor representa uma série de potências mundiais que têm exercido o domínio do mundo sem interferência do reino de Deus, quer do reino típico terreno, quer do reino antitípico celestial. A interpretação do sonho por Daniel prova este ponto, indicando o domínio mundial que seria exercido pelos sucessores da potência mundial babilônica. Daniel prosseguiu com a sua interpretação dizendo a Nabucodonosor, o rei de reis: "E depois de ti surgirá outro reino inferior a ti, e outro reino, um terceiro de cobre que dominará sobre a terra inteira." Daniel 2:39. Daniel não mencionou o nome desse reino, o inferior ao de Nabucodonosor, que se havia de seguir logo após a potência mundial babilônica. Se tivesse mencionado o nome, a potência mundial babilônica se teria prevenido contra o futuro aspirante ao domínio do mundo. Mas em vista de profecias anteriores de Isaías 13, 1, 17, 21, 2, 9, Daniel podia ter sabido que os medos, aliados dos persas, estariam envolvidos na derrubada de Babilônia, de sua posição elevada como potência mundial. Como podia Daniel saber quem seria o derrubador de Babilônia? Daniel também podia ter sabido de Isaías 44, 24 a 45, 7, que Jeová usaria um homem chamado Ciro, que era persa, para executar vingança na potência mundial babilônica por destruir Jerusalém e seu templo de adoração de Jeová. Isaías 46, 11. Também como estudante da profecia de Jeremias, Daniel sabia que os medos teriam destaque no cerco final contra a Babilônia e participariam na derrubada desta perseguidora do seu povo. Jeremias 51, 28, Daniel 9, 2. Mas Daniel não revelou neste momento esta informação a Nabucodonosor, que não viveria para ver esta derrubada. Por que se devia causar preocupação a ele? Como foi Daniel privilegiado em apresentar o sucessor de Babilônia? O profeta Daniel teve o privilégio de como que apresentar o reino ou a potência mundial simbolizada pela prata da estátua do sonho. Isto aconteceu numa noite outonal de 539 AEC, quando o neto de Nabucodonosor, o rei Belsazar, realizava um banquete régio para 1000 de seus grandes dentro da cidade sitiada de Babilônia. No auge do seu festejo, uma mão milagrosa escreveu na parede as palavras enigmáticas Mene, Mene, Tekel e Parsim. Como último recurso, o aterrorizado rei Belsazar teve de convocar Daniel para interpretar esta escrita à mão na parede. Explicando a última palavra Parsim, que é o plural da palavra Peres, Daniel disse a Belsazar: "Peres, teu reino foi dividido e dado aos medos e aos persas." Naquela mesma noite, os sitiadores conseguiram penetrar em Babilônia. O rei Belsazar foi morto e se estabeleceu a potência mundial medo-persa. Visto que os medos e os persas eram arianos, o poder mundial passou então da raça semítica para a raça jafética. Daniel 5:1, 31, 6:12, Esther 1:19. Em que sentido era a Medo-Pérsia inferior à Babilônia? Assim como a prata é inferior ao ouro, a potência mundial Medo-Persa era inferior à babilônica. Em que sentido? Em que não se enalteceu tanto quanto o Império Babilônico, que destruíra a cidade de Jerusalém e seu templo da adoração de Jeová. Com isso, o rei de Babilônia, Nabucodonosor, parecia enaltecer-se acima de Jeová Deus, cujo nome era invocado sobre a cidade de Jerusalém, onde os reis da linhagem real de Davi se sentavam no trono de Jeová.
1 Crônicas 29, 23, Isaías 14, 4, 14. Com a queda do reino típico de Jeová no ano 607 A. Etzin, iniciou-se também o período de 2520 anos, conhecido como os tempos dos gentios, ou tempo designado das nações. Lucas 21, 24, Almeida, NM. Em vez de tentar assemelhar-se ao Altíssimo, o rei Ciro, conquistador de Babilônia, reconheceu a divindade de Jeová. Em reconhecimento da expressa vontade de Jeová, o rei Ciro procurou harmonizar seu proceder com o que Jeová havia profetizado a seu respeito em Isaías, capítulos 44 e 45. De modo que, em 537 a.C., permitiu que um grupo de voluntários israelitas e seus ajudantes saíssem de sua prisão babilônica e retornassem à sua pátria, para reconstruir a cidade de Jerusalém e seu santo templo. Mas não se restabeleceu ali o reino típico de Jeová, com um descendente real do rei Davi sentado no trono de Jeová, em Jerusalém. 2 Crônicas 36, 20, 23, Esdras 1, 1 a 2, 2. Potência mundial grega, Macedônia. O que disse o intérprete Daniel a respeito do sucessor da Medo-Pérsia? Embora a potência mundial persa mostrasse consideração misericordiosa com o povo escolhido de Jeová, ela não devia durar até o nosso século XX. Sobre o sucessor imediato da potência mundial Medo-Persa, o profeta Daniel passou a dizer a Nabucodonosor: "E outro reino, um terceiro, de cobre, que dominará sobre a terra inteira." Daniel 2:39. Quando soube Daniel da identidade do sucessor da Medo-Pérsia, estas palavras indicam que o terceiro reino, ou potência mundial, como que de cobre, seria mais extenso do que a potência mundial Medo-Persa ou a babilônica. Visto que o cobre é metal semiprecioso, inferior à prata, esta vindoura potência mundial seria inferior à potência mundial Medo-Persa. Neste respeito, não havia de ser honrada com um privilégio assim como o da libertação do povo exilado de Jeová de seu encarceramento em Babilônia. Nos dias do neto de Nabucodonosor, o rei Belsazar, Daniel, intérprete de sonhos, soube exatamente quem estabeleceria esta terceira potência mundial, semelhante ao cobre. Seria um conquistador grego. Não há nenhuma evidência de que Daniel tivesse revelado ao rei Belsazar esta informação sobre dias futuros, muito distantes. Como foi retratada para Daniel a derrubada da Medo-Pérsia? Na explicação de um sonho profético enviado a Daniel, no qual ele viu um carneiro de 2 chifres ser vencido por um bode peludo de um chifre. O santo anjo de Jeová disse: "O carneiro que viste tendo 2 chifres representa os reis da Média e da Pérsia, e o bode peludo representa o rei da Grécia, ou Élade, e quanto ao chifre grande que havia entre os seus olhos, este representa o primeiro rei, e que este foi quebrado, de modo que por fim se ergueram 4 em seu lugar. Haverá 4 reinos que se erguerão de sua nação, mas não com o seu poder." Daniel 8, 20, 22. Que façanhas realizou o primeiro rei do Império Grego? Assim, com mais de 200 anos de antecedência, foi predito que o reino, simbolizado pelo ventre e pelas coxas de cobre da estátua do sonho, seria a potência mundial grega. Seu primeiro rei veio a ser o conquistador do mundo, Alexandre III da Macedônia, que passou a conquistar o Império Persa. Em 334 a.C., ele infligiu uma derrota decisiva ao imperador persa de então e estabeleceu a potência mundial grega, Macedônia. Em 332 a.C., Alexandre, o Grande Magno, trouxe sob o seu controle a província da Judéia, inclusive Jerusalém. Depois, o Egito caiu diante dele, e a cidade de Alexandria foi fundada ali para perpetuar o seu nome. Este novo porto egípcio passou a ser muito próspero e veio a ter uma substancial população judaica. Por causa de suas conquistas, que se estenderam até o rio Indo, na Índia, e até o Egito,
e por ele estabelecer guarnições militares nos países conquistados, o grego comum falado pelas tropas de Alexandre o Grande veio ser a língua internacional daqueles dias. Serviu como meio para as comunicações internacionais e no terceiro século AEC, os judeus de língua grega, de Alexandria, no Egito, começaram a traduzir as inspiradas escrituras hebraicas para o grego comum. Esta iniciativa foi seguida pelos escritores inspirados, que produziram os 27 livros das escrituras cristãs, de Mateus à Revelação, ou Apocalipse. Desta maneira, tornou-se possível que a Bíblia inspirada, como um todo, fosse lida universalmente pelos que falavam e liam o grego comum. Como surgiram 4 reinos de estilo grego, conforme profetizado. No ano 323 AEC, Alexandre o Grande, simbolizado pelo chifre grande do bode peludo, faleceu em Babilônia, antiga capital do Império Babilônico. Com o passar do tempo, seu vasto império foi dividido entre 4 de seus generais gregos. Isto resultou em 4 reinos helênicos, ou grecizados. A Judéia e Jerusalém tornaram-se finalmente parte do reino fundado pelo general Seleuco I Nicátor. Naturalmente, nenhum destes 4 reinos helênicos podia comparar-se com o grande império de Alexandre, o Grande. Deveras, cumpriu-se maravilhosamente a profecia de que de um chifre grande, Alexandre o Grande, viriam 4 chifres, 4 reinos helênicos, sendo que nenhum dos 4 possuía o poder e a magnitude do império de Alexandre. Não obstante, estes 4 reinos menores, juntos, mantiveram o predomínio da potência mundial grega, simbolizada pela parte de cobre da estátua. Como foi estabelecida a potência mundial romana em 30 antes da Era Comum? O tempo passou para o 1º século antes de nossa Era Comum. Veio o tempo para o Deus do céu, Jeová, mudar os tempos e as épocas, removendo reis e estabelecendo reis para a introdução de uma nova potência mundial. Daniel 2, 19, 21. Roma, na Itália, era então a potência política em ascensão, com que se precisava contar. No ano 63 AEC, o general romano Pompeu capturou Jerusalém e estendeu o domínio romano sobre a Judéia. No ano 30 AEC, o último dos 4 reinos helênicos sofreu uma derrota decisiva e o Egito se tornou província romana. Isto assinalou o estabelecimento da potência mundial romana no 577º ano dos tempos dos gentios ou tempos designados das nações. Jerusalém continuou a não ter rei da linhagem real de Davi, da tribo de Judá. O trono de Jeová não existia mais na capital judaica Jerusalém. 1 Crônicas 29, 23. O que explicou Daniel sobre o que era o 4º metal, o ferro. Vemos nisso o cumprimento do que o profeta Daniel dissera ao rei Nabucodonosor, ao interpretar o sonho esquecido da estátua composta de 4 metais. Na interpretação do significado do 4º metal, o ferro, de que se compunham as pernas da estátua, Daniel disse: "E no que se refere ao 4º reino, mostrar-se-á forte como o ferro. Visto que o ferro esmiuça e tritura tudo mais, assim, qual ferro que quebranta, esmiuçará e quebrantará a todos estes?" Daniel 2,40. Como mostrou o Império Romano que não respeitava os pregadores do reino, a potência mundial romana esmiuçou a potência mundial grega e absorveu os remanescentes das anteriores potências mundiais, medo-persa e babilônica. Não mostrou nenhum respeito para com o reino dos céus, o reino de Deus, proclamado por Jesus Cristo e pelos seus discípulos no 1º século. No ano 33 EC, desagrou o dia da Páscoa judaica por matar Jesus Cristo numa estaca de tortura, fora dos muros de Jerusalém. Além disso, no ano 64 EC, depois de parte da cidade de Roma ser incendiada, começou a perseguir os discípulos fiéis de Jesus Cristo, procurando assim esmiuçar e quebrantar o verdadeiro cristianismo.
Quando e por que destruiu o Império Romano a Jerusalém? No ano 70 EC, no empenho de sufocar a revolta de judeus rebeldes, Roma achou necessário esmiuçar e destroçar Jerusalém, reduzindo-a a cinzas, junto com seu magnífico templo. Os 97.000 judeus não cristianizados, que conseguiram sobreviver àquela horrível destruição de sua cidade santa, foram distribuídos como escravos cativos às partes dispersas do Império Romano. Isto aconteceu no 676º ano dos tempos dos gentios, sobrando ainda 1844 anos até o fim desses tempos dos gentios. O que significava realmente pisarem os gentios Jerusalém? Jesus Cristo, ao predizer a destruição de Jerusalém pelos romanos, sob o general Tito, filho do imperador Vespasiano, disse: "E os judeus na província romana da Judéia cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelas nações, até se cumprirem os tempos designados das nações." Lucas 21, 20 e 24. Com estas palavras, Jesus Cristo não se referia ao mero lugar da cidade de Jerusalém ser pisado por nações não judaicas ou gentias. Naquele tempo, a cidade de Jerusalém representava muito mais do que a Jerusalém de hoje, capital da República de Israel, com seu democraticamente eleito presidente e seu Knesset, parlamento. Lá nos dias de Cristo, Jerusalém, com seu templo, representava a cidade do grande rei, Jeová. Mateus 5, 35, 4, 5. Esta antiga cidade do trono do reino típico de Jeová, na terra, era símbolo do reino de Deus sob o governo de seu rei ungido, da família real de Davi, de modo que o reino messiânico, ao qual os descendentes reais de Davi tinham direito, era o que seria pisado pelos gentios, até terminarem os tempos designados das nações, para o pisarem assim, sem interferência por parte de Deus. É no fim dos tempos dos gentios que nosso século XX entra na questão. Olhando para trás, desde o nosso século XX, perguntamos: será que o quarto reino, representado pelas pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor, cumpriu-se completamente apenas no Império Romano ou na potência mundial romana? A própria Bíblia indica que não foi assim. Como? Nos dias do imperador Constantino, no quarto século, o Império Romano tornou-se cristão, mas apenas por decreto imperial e no nome. Esta mudança de aspecto religioso não criou uma nova potência mundial. Alguma potência mundial cristã não trouxe consigo o reino de Deus, conforme pregado por Jesus Cristo. Todavia, surgiu uma nova potência mundial, após a passagem de muitos séculos, em verdadeiro sentido político. Isto foi indicado no último livro da Bíblia, em Revelação 17, 9, 10. O que representam as 7 cabeças da fera? Lemos ali com referência à meretriz religiosa, Babilônia, a grande que monta uma fera de 7 cabeças e 10 chifres. Aqui é que está a inteligência que tem sabedoria. As 7 cabeças significam 7 montes, onde a mulher está sentada no cume. E há 7 reis. 5 já caíram, um é, o outro ainda não chegou, mas quando chegar, tem de permanecer por pouco tempo. Em vista desta explicação dos símbolos encontrados ali no livro de Revelação, a fera representa um sistema político na terra. As 7 cabeças da fera representam chefias sobre o sistema político, não a chefia das 7 de uma só vez, mas a chefia de uma cabeça simbólica após outra, até a 7ª e última. Apropriadamente, as 7 cabeças representam 7 montes que dominam a terra mais abaixo. Bem adequadamente, as 7 cabeças representam também 7 reis, porque os reis são chefes de Estado e exercem a chefia ou o domínio. Como na estátua do sonho de Nabucodonosor, os reis representam reinos ou potências mundiais. Quem eram os 5 reis que já haviam caído antes de Roma? Sobre os 7 reis, o apóstolo cristão João escreveu perto do fim do primeiro século EPC.
5 já caíram, um é. Revelação 17:10. Quando João escreveu a Revelação, ele era prisioneiro na ilha penal de Patmos por ser cristão. Revelação 1, 2, 9. Portanto, ao escrever 5 já caíram, um é, João indica um sexto rei. Este existia nos dias de João. Então, qual foi a potência mundial indicada por João com a expressão um é? Nenhuma outra senão a potência mundial romana. Ela é classificada ali como sexta potência mundial, segundo a profecia bíblica. Então, quem eram os 5 reis que já tinham caído antes da potência mundial romana, um por um? Primeiro, a potência mundial egípcia. Segundo, a potência mundial assíria. Terceiro, a potência mundial babilônica. Quarto, a potência mundial medo-persa. E quinto, a potência mundial grega. Às mãos de quem caiu o sexto rei. E quando? No entanto, a sexta potência mundial também havia de cair, porque o anjo disse ao apóstolo João, um é, o outro ainda não chegou. Revelação 17:10. Isto significava que uma sétima potência mundial ainda havia de vir, para corresponder à sétima cabeça da fera. Nos dias do apóstolo João, esta sétima cabeça, ou sétimo monte, ou sétimo rei, era um mistério. Mas os séculos de história mundial, desde os dias de João, desvelaram o mistério. Então, qual é a sétima potência mundial da profecia bíblica? Ela surgiu no ano 1763 EC, na forma do Império Britânico, a Britânia que governava os 7 mares. Como veio a existir a potência mundial dupla anglo-americana? 12 anos mais tarde, em 1775, as 13 colônias americanas romperam com o Império Britânico e estabeleceram uma república americana, os Estados Unidos da América. Com o decorrer do tempo, a República Americana, de língua inglesa, achou aconselhável agir em conjunto com o Império Britânico, de língua inglesa, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, algo que foi enfatizado durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, pois, tem havido uma potência mundial dupla, britânico-americana. Assim, já por muitos anos, desde a Revolução Americana de 1775-1783, esta aliança política anglo-americana tem sido a sétima potência mundial. Ela atua como fera de 2 chifres, Revelação 13:11. Porque representam as pernas de ferro mais do que o Império Romano. A sétima potência mundial chegou, no tempo de Jeová, causar uma mudança antes do estabelecimento de seu próprio reino messiânico. Revelação 17:10 diz a respeito da sétima potência mundial. Mas quando chegar, tem de permanecer por pouco tempo. O setor americano da sétima potência mundial acaba de celebrar seu 200º aniversário. Este é relativamente pouco tempo, em comparação com a duração da potência mundial romana, por quase 18 séculos. Mas agora, este pouco tempo já deve estar quase no fim, segundo o cronograma de Jeová. Uma coisa é certa na profecia bíblica. O reino messiânico de Deus só foi marcado para vir depois de esta sétima potência mundial ter aparecido em cena. Revelação 17:11-14. Em vista de tudo isso, torna-se bem evidente que as pernas de ferro da estátua do sonho de Nabucodonosor representaram mais do que apenas a potência mundial romana. Representam também o produto político daquele império romano, a saber, a potência mundial anglo-americana, a sétima potência mundial, que tem mostrado ser a maior potência mundial de todas, do ponto de vista humano. Ela também sido como ferro, como aço. O que disse Daniel a respeito dos pés que eram parcialmente de ferro e parcialmente de argila? Agora, vejamos as particularidades finais do sonho profético que o rei de Babilônia teve, mas esqueceu. O rei Nabucodonosor queria saber o significado do clímax do sonho, e nós também hoje. Graças a Jeová Deus, Daniel foi inspirado a explicar mais o assunto, dizendo: enquanto aos pés e aos dedos dos pés,
que viste serem parcialmente de argila modelada de oleiro e parcialmente de ferro, o próprio reino se mostrará dividido, porém, mostrar-se-á haver nele algo da dureza do ferro, uma vez que viste o ferro misturado com argila úmida. Enquanto aos dedos dos pés serem parcialmente de ferro e parcialmente de argila modelada, o reino mostrar-se-á parcialmente forte e mostrar-se-á parcialmente frágil. Quanto ao que viste o ferro misturado com argila úmida, virão a estar misturados com a descendência da humanidade. Porém, não mostrarão estar apegados um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila modelada. Daniel 2, 41, 43. Que situação política representam esses pés, quando, nestas palavras proféticas, apresenta-se-nos a ilustração de um reino dividido? Visto que é assim que acaba a estátua simbólica de potências mundiais sucessivas, então deve haver hoje este estado de uma potência mundial dividida no nosso século XX. E assim é. Por este motivo válido, devemos estar próximos do desaparecimento desta estátua simbólica de potência mundial de longa data. O que se seguirá quando finalmente desaparecer a estátua simbólica? Segundo os sábios deste mundo, tal desaparecimento seria a pior coisa que poderia acontecer. Na opinião deles, significaria anarquia e caos. Por isso, procuram manter a estátua em pé. O que indica Daniel que é representado pela argila modelada? O cenário mundial ainda está sob a sombra da sétima potência mundial, sendo que ambas as partes dela estão fortemente armadas com bombas nucleares e com mísseis para lançá-las. Portanto, ainda resta no sistema dominante de governo a força do ferro, com sua capacidade de esmiuçar e despedaçar. Mas essa potência mundial anglo-americana, junto com seus aliados, tem outro fator, mais moderno, com que precisa contender. Este fator foi retratado pela argila úmida de modelação na estátua do sonho de Nabucodonosor, o que representa isso à luz de nossos dias atuais. A explicação de Daniel nos esclarece. Virão a estar misturados com a descendência da humanidade, porém não mostrarão estar apegados um ao outro, do mesmo modo como o ferro não se mistura com a argila modelada. Por conseguinte, a argila modelada simboliza a descendência da humanidade, ou literalmente, a semente de homens. Daniel 2,43. Que mistura houve com a descendência da humanidade? A argila é um símbolo bem apropriado da semente de homens, porque Jó 4,19 fala dos homens como sendo os que moram em casas de barro, cujo alicerce está no pó. E o grandemente afligido Jó disse a Jeová Deus: lembra-te, por favor, de que me fizeste de barro e ao pó me farás voltar. Jó 10:9. Apesar da natureza frágil do barro de que a descendência da humanidade e feita a tendência do governo humano, nestas últimas décadas de sua existência, tem tomado que rumo? Não para Deus, o Criador do barro animado, mas para as criaturas de barro, para as pessoas comuns, o proletariado, como os antigos romanos chamavam a classe mais baixa e mais pobre do povo, que só contribuía com descendentes, proles, para o Estado político. O antigo governo tradicional se viu obrigado a escutar cada vez mais o clamor do povo comum para ter participação no governo sobre ele. Por que não há ligação entre o ferro e a argila? Todavia, não pode haver aliança entre o antigo estilo, aristocrático e autoritário de governo, e o povo comum, que favorece mudanças radicais e cabais do governo. Do mesmo modo como não pode haver amalgamação entre o ferro e a argila. A constituição de governos democráticos, por meio de revoluções ou outros meios, tem levado a formas radicais, proletárias, de governo. E estas últimas colocam-se em oposição intransigente à férrea sétima potência mundial, a potência mundial dupla anglo-americana.
Até agora, as duas formas de governo têm conseguido conviver uma com a outra, pois não há realmente nenhuma ligação entre elas. Os governos e blocos radicais e proletários talvez pareçam ser muito fortes e conseguir superar em força a potência mundial anglo-americana. Mas eles são tão frágeis como as criaturas humanas que sustentam tais governos radicais. Não podem fortalecer a estátua simbólica de governo mundial para que resista à próxima mudança mundial.